Bom dia a todos. Eu sou Ricardo Vidinich, vou moderar esse debate. A doutora Rosemary Costa, presidente do Conselho de Consumidores Nacional e do Conselho Mato Grosso do Sul. O doutor Luiz Barata é o presidente da Frente Nacional de Consumidores. E o doutor Marcos Madureira é o presidente da ABRAT. Então, abro a palavra para a senhora Rosemary Costa fazer suas considerações iniciais. Bom dia a todos, colegas, conselheiros. Essa é uma live especificamente para conselheiros das 51 áreas de concessão havidas aqui no Brasil, né? E isso nós estamos fazendo atendendo a um pedido dos conselheiros, né? Quando a gente divulgou a primeira carta do projeto de lei, que ainda estava na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, a gente ouviu dos conselheiros que era necessário que se esclarecesse melhor os impactos, como é que a gente podia fazer essa entrega e solicitar aí um apoio dos deputados para que não votassem em situações que acabam sobrecarregando o bolso do consumidor mais hipossuficiente. Então, nós conversamos, então, com o Madureira, com o Marcos Madureira, que é da Associação das Distribuidoras Brasil, com o Luiz Barata, que é o nosso parceiro, que teve essa brilhante ideia da formação da Frente Nacional, da qual o presidente Manuel Neto, lá ainda na gestão em 22, assinou de que nós somos signatários de tudo que impacta o ambiente regulado, né? Nós temos várias frentes, a importância que a gente quer chegar de que tanto o setor produtivo no Brasil, quanto o residencial e o poder público, não sejam tão impactados com a tarifa recorrente. E o que a gente vê aí, então, são projetos de lei que acabam impactando fortemente a vida desses consumidores. Então, nós estamos com dois eventos muito complicados, que é a saída dos consumidores para gerar sua própria energia, que é uma bandeira que a gente sempre apoiou, porém que ela fosse subsidiada pelo Orçamento Geral da União ou com recursos do BNDES, né? E também, agora, iniciando 24, nós temos a abertura mais ampla para os consumidores industriais, né, comprarem energia, assim, diminuiu a capacidade, a carga. Então, assim, nós esperamos aí uma saída, né, do ambiente regulado, e isso, de novo, vai impactar. Então, o que a gente quer com essa live hoje é propiciar que tanto o Marcos quanto o Luiz Barata coloquem aí as expectativas e os estudos que já começaram em relação a o projeto de lei que tinha uma função importante, que era regular a offshore, as eólicas, né? E acabou sofrendo aí várias emendas, né? E que trazem um encargo para a CDE muito importante. A gente já está com a consulta pública aberta, com valores muito expressivos para os consumidores do ambiente regulado, e agora vem essa novidade. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Eu gostaria de agradecer muito você, Marcos, e você, Barata, por atender o nosso pedido. Eu espero que os colegas conselheiros aproveita essa oportunidade de interação. Uma outra situação que eu quero dizer para vocês é assim, eu sei que nós todos somos voluntários, né, e que alguns não têm a possibilidade de participar. Então, essa live será gravada e será enviada para todos os conselhos, a fim de que a gente possa fazer a nossa missão, que é, neste momento, muito política, conversar com os nossos congressistas, principalmente com os senadores, para que eles entendam o impacto causado por esse projeto de lei. É isso. Bom dia. Obrigado, doutora Rosemary. Eu abro a palavra agora ao doutor Luiz Barata, que ele tem uma história longa do setor elétrico, aí, foi secretário executivo do IBME, foi presidente do ONS,
e presidente da CCE. Então, tem uma experiência enorme, tem muito conhecimento e entende muito bem do tema que estamos discutindo aí. Por favor, doutor Luiz Barata. Obrigado, Vidiniche. Obrigado, presidente Rosimeire, pelo convite, pela oportunidade que nos dá de falar para os conselhos das 57 áreas de concessão do Brasil, no momento que nós reputamos como extremamente importante e grave para o consumidor brasileiro. E é grave para o consumidor regulado e também para o consumidor livre. Na verdade, é grave para todos os consumidores. Então, é importante só nós fazermos um breve histórico, bem breve mesmo, sobre a criação da Frente Nacional, acontecida há pouco mais de um ano, em agosto do ano passado, e foi um movimento, eu diria um movimento espontâneo, das associações que defendiam os interesses dos consumidores, como o próprio CONASEM, a Abrace, a ANACE, juntando-se a essas associações, instituições que defendem o meio ambiente e a sociedade em geral. E esse movimento se dá pela constatação de que, unidos, nós teremos muito mais voz do que cada um de nós atuando isoladamente, porque isoladamente já vínhamos atuando há muito tempo, e o que nós percebemos ao longo dos últimos anos é que não temos sido bem-sucedidos nos nossos pleitos e nas nossas observações, principalmente no que diz respeito ao aumento permanente da conta de luz. Nós dizemos permanentemente que o Brasil tem todas as condições de ter uma das energias mais baratas do mundo, pelas características que temos na nossa matriz de produção. Temos hidrelétricas, temos agora as renováveis, temos a biomassa e até mesmo algumas térmicas a gás. Então, temos uma matriz bastante diversificada. Temos o sistema todo interligado ao longo do país inteiro, à exceção do estado de Roraima, que brevemente fará parte também do sistema interligado nacional. E temos competência técnica construída ao longo dos anos. Motivos suficientes para termos uma das energias mais baratas do mundo. Ao contrário, aparecemos para o mundo como uma das energias e conta de luz mais caras. E isso se deve, nesse momento, à presença de tributos e encargos esses que são, eu diria, o motivo de nossa preocupação agora, porque a cada movimento que é feito, esses encargos aumentam. O que nós temos visto, por parte do poder político, são manifestações muito claras e inequívocas de que temos que trabalhar para reduzir a conta de luz. Mas as ações que nós temos visto, elas sempre são na direção contrária. Como a presidente Rosimeire comentou, o Senado Federal apresentou, há alguns anos atrás, um projeto de lei para a regulamentação das eólicas offshore. Então, aqui abro um parêntese. Nós, consumidores, entendemos que ainda não é hora de explorarmos as eólicas offshore, porque elas são muito mais caras do que as eólicas no onshore. Ainda assim, nada contra regulamentar. O processo demorou um tempo bastante, eu diria, longo no Senado Federal, mas terminou sendo apresentado e passou para a Câmara dos Deputados, para apreciação na Câmara dos Deputados, e nós entendemos até que o projeto não tinha grandes motivos para ser criticado. Surpreendentemente, ao chegar na Câmara dos Deputados, nossos representantes, ao invés de se debruçarem sobre aquele projeto de lei que veio do Senado, com o objetivo de regulamentar as eólicas offshore, o movimento que nós verificamos foi um movimento de inclusão de uma série de, vamos chamar assim, desejos de grupos de interesse. Aqui nós temos o nome, né, de jabutis, e que são objetos absolutamente estranhos ao projeto original, né, mas que, numa primeira análise feita por nós, indicam que no ano de 2030, quando todos esses itens estiverem implementados, nós poderemos ter um crescimento de 39 bilhões de reais. Então, por essa razão, e o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, obviamente, no regime que já vimos conhecendo e que não nos agrada,
que é através de um processo de urgência, em que não passa por comissões temáticas e vai direto ao plenário. No nosso entendimento, era imprescindível que esse assunto fosse debatido na Comissão de Minas e Energia, na Comissão de Defesa do Consumidor, pelo menos. Mas não, foi direto ao plenário. E foi aprovado por uma ampla maioria. Então, o impacto é muito grande, é muito sério o que está acontecendo, e nós estamos nos mobilizando para travarmos uma verdadeira batalha no Senado Federal, para que a gente resgate o projeto original e retiremos esses itens que agridem a conta de luz do brasileiro. Eu paro por aqui, passo a palavra para o Madureira e fico à disposição para o debate. Bom, bom dia a todos. Né? Primeiro, um prazer estar aqui. Né? Acho que todos aí já me conhecem. Eu tenho tido a oportunidade de receber convites aí dos conselhos, da Rose, de Vidinic e de outros presidentes de conselhos, de participar. Recentemente participamos aí, tanto eu quanto o Barata, de um evento que foi lá em Salvador, do CONASEM, né? Onde se discutimos aí uma série de assuntos. Né? E acho que talvez a gente estivesse aí tão atentos que a gente quase que previa que vinha mais coisa por aí. Quando a gente, dentro dos nossos painéis, a gente falou muito sobre subsídios, falou muito sobre esses jabutis, né? Falamos muito sobre isso numa discussão que tivemos num painel muito bom, contou também lá com a própria participação da ANEEL, né? E também com a participação lá da Abracel. Bom, foi um momento muito, muito interessante, onde a gente pôde conversar sobre isso. E agora nós temos mais uma constatação. E aqui, pessoal, eu vou ser muito direto. É um absurdo, eu não tenho outra palavra para poder colocar, senão dizer que é um absurdo o que está sendo feito. Porque, como foi bem colocado aí pelo Barata, e a Rose também falou, nós tínhamos aí um projeto de lei que trata das questões relacionadas à exploração de energia eólica offshore. Por si só, já é uma discussão, nós precisamos, não precisamos nesse momento, né? Porque nós temos de sobra energias mais baratas sendo produzidas no Brasil e com potencial de crescimento. Mas se ela entrar e não entrar com custo obrigatório adicional, tudo bem. O risco que tem é só que obrigue-se que se tenha que comprar essa energia com preço mais alto, e isso onera a conta dos consumidores, principalmente do mercado regular. Mas vamos lá. Ok, o projeto veio do Senado, né? O projeto é um PL que vem lá do Senado, ele é um PL de 2018, quer dizer, alguma coisa anterior que está aí, né? O 11.247/2018. E quando chega na Câmara, ele recebe uma enorme quantidade de emendas. Se vocês leem lá o texto, são 140 propostas de PLs que já existiam, que são todos somados para poder colocar dentro do que está sendo colocado. E daí tem de tudo. Tem projetos, por exemplo, de assuntos que já passaram pela Câmara, foram no Senado, nós conseguimos com esforço. Quando eu digo nós, podem ter certeza que é aí os consumidores, o CONASEM, a Frente e associações de consumidores, e com a Abrad junto. Eu falo com muita tranquilidade. A gente sempre está junto nessa luta, né? Então, nós conseguimos que não passassem, conseguimos que fossem barrados no âmbito do Senado. E voltam todos, aquela quantidade enorme. Eu vou passar muito rapidamente, porque, como disse o Barata, e a Rose também tocou, a gente está fazendo um estudo mais profundo disso. Nós juntamos aqui um grupo de associações, que é a Abrad, a Abrace, né, que dos grandes consumidores, a ANACE, a Abracel, né, de comercializadora, a APINE, de produtores independentes, a BIAP, de autoprodutores, e também conseguimos conseguimos a inclusão da Abrage, que é de geradores, né? Ela também entrou com a gente dentro disso. E a Frente. Então, essas 8 entidades, nós nos juntamos para poder, primeiro, fazer uma condução de uma maneira estruturada, de ter um trabalho que, de fato, possa dizer esse é o impacto que tem para os consumidores. Nós temos na Abrad cálculos que fizemos. A Abrace foi à frente, fez também algumas análises.
mas para ter uma segurança, um número que possa ser, como dito pela Rose no início aí, possa ser divulgado, vocês possam estar levando com muita segurança e com neutralidade, nós fizemos a contratação de uma das maiores consultorias que tem hoje no Brasil, que é a PSR. A PSR está contratada, então, por esse conjunto de associações e mais à frente para produzir um relatório, com toda independência, né? Nós não estamos interferindo de como faz. Ela está fazendo análise de cada um dos itens que compõem o que está sendo proposto dentro do projeto para dizer o custo que isso vai trazer para o mercado regulado, para o mercado livre, é X. E a partir daí a gente poder efetuar. Mas eu vou me permitir citar apenas alguns dos itens para que vocês possam estar atentos a eles. Por exemplo, o primeiro ponto é a contratação de reserva de mercado. Então, aparentemente, já existem algumas questões que estão colocadas, mas se realocam, né? E de fato, está colocando obrigatoriedade de contratar 9.700 gigawatts de energia, ou seja, é cerca de 5% da potência instalada no Brasil, né? E isso, quando você faz uma aquisição de alguma fonte de energia dentro de um processo de competição, não tem nenhum problema. Agora, quando você obriga que determinada fonte deva ser contratada, seguramente ela vai vir por um preço maior e vai aumentar a conta de energia elétrica. E daí tem questões relacionadas a aspectos das térmicas, que é a alteração do critério de precificação da molécula de gás. Ou seja, nós, além de estarmos colocando sobre a necessidade de compra de energia, ainda está sendo tratado de como vai ser feita a precificação da molécula de gás, o que poderá, irá seguramente aumentar o preço que se paga por esse gás, aumentará qual é o custo que nós vamos pagar pela energia térmica oriunda de gás natural. Tem uma obrigação obrigatória de 4.900 megawatts de hidrelétrica, de até 50 megawatts. Então, de novo, com uma reserva de capacidade por 25 anos. A gente tem alguma coisa a contar a PCH? Jamais. É uma geração renovável, geração limpa, mas obrigar a que o mercado compre e pague por um preço mais elevado do que outras fontes que estão disponíveis não é certo. Isso traz custo adicional para a nossa conta de energia elétrica. Obrigatoriedade de contratar de 300 megawatts de energia eólica na região sul, né? Então, de novo, por que eu tenho que comprar energia eólica na região sul se eu, com uma fonte específica para comprar com energia mais cara? E aí tem uma energia mais cara pelo preço de referência que está sendo colocado. Não faz sentido que se tenha que comprar isso. E vem a contratação de energia proveniente de hidrogênio verde e amarelo. Então, vamos de novo. É importante nós termos um hidrogênio para o mundo? É importante. O Brasil tem que pagar, o consumidor tem que pagar a mais para poder ter uma aquisição dessa natureza? Não faz sentido. Não faz sentido. Nós temos uma energia renovável em abundância no país, podemos contribuir, sem dúvida nenhuma, para que possa estar tendo redução de impactos a nível mundial, mas nós não podemos estar assumindo contas adicionais. E a obrigatoriedade, de novo, de contratação disso traz custos adicionais para o setor. Tem também uma extensão do subsídio a carvão, né, que já estaria encerrando em 2028, que já tinha sido postergado, e agora se posterga até o ano de 2050. Isso também é um custo mais elevado no carvão, não vou entrar aqui nem na discussão de questões ambientais, impacto, estou falando basicamente do que tem efeito na conta de energia elétrica. Então, a extensão da contratação dessas térmicas a carvão também são valores adicionais que vão ser pagos por mais 23 anos adicionais. E vem a renovação do PROINFA. O PROINFA, como vocês sabem, foi um mecanismo criado para poder criar incentivo lá atrás, quando nós tínhamos energias que estavam com preços muito elevados, tecnologias que não eram avançadas, e foi necessário realizar. Então, agora, de novo, se vai fazer também a postergação do PROINFA, né? Claro que tu coloca lá que se o gerador quiser, mas se ele quiser, também isso traz mais custos adicionais para os nossos consumidores daqui para frente. Então, além disso, nós temos a ampliação dos subsídios concedida a gerador renovável que utilizam biomassa, biogás, biometano e resíduos sólidos urbanos. Ou seja,
também um custo adicional para... nós somos contrários a que exista esse tipo de geração de resíduo urbano que possa... Não. Mas por que o consumidor tem que pagar por essa conta? Não faz nenhum sentido. E, por último, ampliação ainda da GD. GD com todos os benefícios que vocês conhecem. Vocês já me ouviram falar muitas vezes com relação ao valor elevadíssimo de subsídio que é contemplado na GD, e agora, na última hora, foi algo que entrou, a hora que estava finalizando a apresentação desse projeto de lei, uma extensão de prazo para a conexão de usinas de geração distribuída. Então, esse conjunto de pontos que eu trouxe aqui para vocês, nós vamos ter ele totalmente detalhado e analisado, item a item, do que ele representa de aumento de custos para que seja disponibilizado para a atuação nossa. E eu só, encerrando aqui, Vidinic, desculpe se eu estendi um pouco mais, mas eu acho que era importante estar dando esse destaque nesses pontos, dizer o seguinte, que esse somatório, ele impacta o consumidor e de uma maneira assim, que não tem como fugir disso. Né? Mesmo para consumidores que eventualmente possam migrar para o Mercado Livre, vão também carregar um pedaço disso. O que é mais penalizado é o consumidor do mercado regulado. Né? E isso não pode, de fato, acontecer. Então, a interação com senadores de cada um dos estados, mostrando para eles o impacto que isso vai executar, é fundamental. Nós vamos também fazer a nossa parte, vamos divulgar, vamos buscar reuniões, mas vocês que estão nos conselhos de consumidores, que estão aí junto aos senadores no âmbito de cada um das suas áreas de representação, é fundamental. Então, é isso que eu queria trazer nesse primeiro momento. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Marcos, parabéns aí pelas explanações. Nós vemos que os problemas se avolumam, estão cada vez maiores, e o importante é que tenhamos efetivamente luz sobre a questão, porque as questões são aprovadas principalmente no Senado e Câmara, sem que a população tenha uma informação correta das coisas. Então, importante esse estudo que vocês estão providenciando. Entendo que a união de todos é no sentido do melhor para o país, porque a energia elétrica é essencial em todas as atividades. Então, eu acho que a explanação foi excelente, de maneira geral, e gostaria de perguntar à doutora Rosemary quais seriam as ações que os conselhos teriam que tomar para levar à população essa informação de maneira mais geral. É um desafio para os conselheiros, né, traduzir esse contexto, né, o setor de energia elétrica sempre foi um desafio para os conselheiros, né, nós fizemos aí 30 anos esse ano, né, a lei que criou os conselhos de consumidores, no âmbito da área de concessão de cada concessionária, né, no passado 67, foi diminuindo, agora com as fusões, nós temos aí experimentado também essa questão dos grupos, mas isso tudo é coisa normal do mercado. O que a gente precisa, primeiro, ter a segurança dos números, e aí eu logro êxito na parceria que foi desenvolvida pela frente, né? E nós estamos na frente. Até gostaria, em nome do Ricardo Vidinich, que é o nosso consultor no âmbito do CONASEM e do Conselho de Consumidores aqui da Energisa no Mato Grosso do Sul, que também, se puder ser incluído nesse processo, certo? Porque aí a gente não entra com pagamento, mas entra com uma mão de obra especializada, porque ele também tem um histórico aí no setor elétrico. Então, a nossa função, eu acho que é conversar com os congressistas. O nosso trabalho ficou um pouco melhor, né? No sentido de eu não tenho que procurar mais de 500 pessoas,
cada estado, cada unidade federada, e isso eu pedi muito para os conselhos, pelo menos um participante do Rio Grande do Sul, um participante de Curitiba, e enfim, de todas as unidades federadas, que participassem aqui dessa live para poder levar esse conhecimento ao seu congressista. Então, assim, cada um de nós tem o dever de procurar três senadores, né? Com esses subsídios que nós estamos construindo. Então, assim, a minha preocupação, Barata, e eu vi que você acenou, o momento que nós estamos atravessando. Nós temos agora, por conta da pandemia, a possibilidade do voto virtual. Nós estamos no final, e aí sempre aqui, por exemplo, na Câmara, vou dar o exemplo da Câmara. Olha, o último dia que eu vou rapar a minha pauta, vou fechar a minha pauta, é dia 17, por exemplo. Não sei nem que dia da semana, mas ele se reúne na terça e na quinta para a sessão. Então, assim, esse é um movimento que pode acontecer. Então, assim, a nossa organização para fazer rapidamente essa conversa com os conselheiros é em decorrência disso, do voto virtual, da possibilidade da gente levar essa manifestação para todos. E aqui no meu estado, nós estamos aguardando. Tem 2 órgãos de imprensa que aguardavam essa live para a gente poder, então, noticiar, olha, o impacto é nefasto, o consumidor do ambiente regulado e do ambiente livre não vai conseguir pagar essa conta. Então, eu tenho que olhar a Câmara Alta, o andar de cima, conversar com os senadores, tentar levar. Mas a nossa preocupação ainda reside no momento em que posso votar uma urgência urgentíssima. Então, assim, a gente tem acompanhado aí a movimentação da frente, as pessoas que estão em Brasília, a gente queria estar lá para poder ficar conversando com cada um, que talvez ali em Brasília seja a porta melhor, mas nós temos que tentar, de toda forma, trazer essa notícia. Então, passo, Barata, para você, para essa questão do momento, né? O Marcos já falou, olha, estou aqui em Brasília, nós estamos tentando, nós temos outros atores importantes, né? Por quê? Porque a ameaça é para o setor elétrico. Isso é muito claro para todos nós que estamos aí trabalhando. Então, passo a palavra para você, para a gente poder aproveitar o nosso tempo de live. Nós já estamos com 30 minutos agora. Então, para a gente propiciar esses argumentos para os nossos conselheiros que estão agora online, mas que depois pode assistir a nossa conversa. Obrigado, Rosemary. Bom, o primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: a estimativa que nós temos hoje, que vai ser, digamos assim, depurada por esse trabalho que está sendo contratado da PSR, indica o valor de 38 bilhões de reais. Eu chamo a atenção que a CDE, para o ano de 2023, foram 34. Para o ano de 2024, está em audiência pública na ANEEL uma proposta de 37 bilhões, o que significa dizer que nós estaremos dobrando a conta do desenvolvimento energético. Então, isso já mostra a dimensão do problema que nós temos. Bom, o PL voltou para o Senado, os senadores agora vão apreciar o projeto de lei com as inclusões da Câmara, e nós temos ouvido comentários que eu diria que são um pouco distintos, né? Uns falam num processo célere para aprovar ainda esse ano e levar para a sanção do presidente Lula, e outros admitem que, pela gravidade da matéria, poderá não ser votado esse ano ainda. Bom, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo hoje uma correspondência para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, chamando a atenção do senador Pacheco para a gravidade desse projeto de lei, que foi completamente adulterado na Câmara dos Deputados, e pedindo a ele que não leve esse assunto para o plenário, mas faça passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Infraestrutura e pela Comissão de Meio Ambiente. O projeto, como foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele agride, além de agredir os consumidores, pelo aumento de custo, ele agride o meio ambiente, justamente no momento em que o Brasil se propõe a ser protagonista no processo de transição
para um mundo verde. Então, como o Madureira apontou, a obrigatoriedade para a instalação de termoelétricas a gás inflexíveis, e chamam a atenção, em locais onde não temos gás. Divulgação para geração de térmicas a carvão para 2050, sob a alegação de que seria um movimento social, porque os empregados da indústria do carvão, meu Deus, estamos falando de 2050. Então, existem uma série de medidas que devem ser feitas, né, para resolver o problema dos carvoeiros. Não é prorrogando a geração térmica a carvão que nós vamos resolver esse problema. E como o processo ele é um processo muito rápido, muito célere, eu acredito que a maior parte dos deputados não teve condição de atentar para o impacto que isso vai estar trazendo na vida de todos os consumidores no Brasil. E quando nós falamos sobre o impacto, nós falamos não apenas na conta de luz, mas no impacto sobre a economia, porque a energia elétrica ela impacta diretamente para os consumidores ao usar a energia elétrica, mas impacta no preço de tudo. Então, é fundamental que nós consigamos ter acesso a todos os senadores da República, para mostrar para eles o impacto que este projeto trará na vida de todo cidadão brasileiro. Eu quero, então, também compartilhar com vocês uma iniciativa da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que será a divulgação do ranking parlamentar dos amigos dos consumidores de energia. O que nós estamos fazendo, compartilhando com vocês? Nós estamos avaliando, nos últimos 3 anos, todos os projetos que impactaram a vida dos consumidores. Estamos identificando como votaram os senadores e os deputados. E vamos apreciá-los. E vamos lançar, no dia 14 de dezembro, na semana que vem próxima, na quinta-feira próxima, esse ranking, em que nós vamos apresentar quem foram os parlamentares, a nível nacional, que mais se identificaram com os consumidores de energia. E, obviamente, somos obrigados a fazer isso também. Vamos apresentar aqueles parlamentares que sempre votaram contra os interesses dos consumidores de energia. Faremos isso, então, a nível nacional, mas faremos também a nível de cada estado da federação. Então, será divulgado para cada estado como foi que votaram os deputados federais e os senadores. E vamos dar divulgação ampla a nível nacional e a nível estadual. E vamos chamar a atenção dos senhores deputados e dos senhores senadores que eles estarão permanentemente sendo acompanhados. A cada novo projeto que entre em apreciação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, esse projeto irá integrar a lista de projetos que impactam a vida dos consumidores. E aí estamos falando de consumidores lato sensu, consumidores regulados e consumidores livres. Com isso, a gente espera que transferir para a sociedade como é que votam, de fato, os nossos representantes, independente das manifestações que fazem. Porque o que nós temos visto nesses últimos anos são constantes declarações de que estamos trabalhando para reduzir a conta de luz. Mas o que nós temos visto, de verdade, são movimentos permanentes para aumentar a nossa conta. Então, veja, recentemente, a Agência Internacional de Energia divulgou um estudo em que mostra que o Brasil é o país que tem a relação conta de luz, PIB per capita, a maior relação. O que é uma contradição para um país que tem a sua produção baseada em hidrelétrica, em eólica e solares. Então, este é o quadro que nós temos que mudar. E a participação de vocês nos conselhos é fundamental, porque nós, obviamente, atuamos em Brasília, mas vocês atuam diretamente nos estados, com os deputados federais e com os senadores. Então, neste momento agora, a nossa batalha ela se dará no Senado Federal. O Madureira comentou, esse movimento é um movimento muito amplo, porque ele integra praticamente toda a indústria, inclusive os produtores de energia. Não são apenas os consumidores que estão assustados com o que está acontecendo.
porque quando o Congresso Nacional realmente entendemos o responsável pela formulação da política energética do país, mas quando se dá o papel de ser um planejador do sistema elétrico brasileiro, é motivo de muita preocupação, porque estabelece que nós temos que colocar, exemplificando, térmicas a gás onde não temos gás, onde estabelece reserva de mercado para PCA gás, onde poderíamos botar eólicas e solares que são mais baratas. Então, esse é o quadro que nós temos hoje e é importante dar clareza a isso, para que a gente efetivamente consiga fazer as mudanças que são necessárias. Parabéns, doutor Barato, pela iniciativa de criar um ranking dos nossos parlamentares, porque exatamente o senhor estará dando luz às realidades que todos os cidadãos devem conhecer. Acho que, de maneira geral, todos abarcaram o tema, a urgência de discussão do tema, e eu acho que é importante que as pessoas saibam que o que nós estamos falando aqui é para a maioria de todos os consumidores que estamos procurando uma redução de tarifa. Evidente que alguns setores ou alguns consumidores terão benefícios, que é o que ocorre. Alguns têm benefícios, mas os outros, a grande maioria, que paga pelos benefícios de poucos. Então, esse é o grande ponto da questão, e acho que todos os três debatedores colocaram muito claro isso, que o que eles estão procurando é o benefício para o país, para a nação brasileira como um todo, e que deve ser uma responsabilidade do Estado. Então, a minha indagação é se alguém tem mais alguma questão adicional a ser colocada, ou ela está suficientemente clara para todos e que o que procuramos é o benefício geral para todos os consumidores. Doutor Barato. Como o Madureira comentou, nós acabamos de efetivar, né, a contratação deste trabalho, que dará absoluta luz sobre o impacto de cada um desses quesitos. Veja, não existe um quesito que nós entendamos que deve ser mantido. Todos devem ser retirados. Todos. O projeto deverá ser recuperado. O projeto no Senado ele tem que ser recuperado. Ele tem que voltar a ser um projeto de eólicas offshore. Todos os outros pendurucalhos, desculpem a expressão, que foram colocados, eles têm que ser retirados. E é isso que nós precisamos, no corpo a corpo, explicar para todos os senadores da República. É preciso mostrar que o dano que isto faz, não só para os consumidores, mas para a economia. A economia do país é que precisa, no momento em que nós queremos redução da inflação, redução da taxa de juros, criar essa quantidade grande esse aumento desta magnitude, esse é um ponto. Existe um outro ponto adicional, que não fica tão explícito, que é a questão do aumento do investimento no setor de energia elétrica no país. Os investidores estrangeiros estão olhando para nós, verificando que nós estamos saindo daquilo que sempre foi, digamos assim, o comportamento do setor elétrico brasileiro. Eu fui, como o Vidinich já comentou, diretor-geral do Operador Nacional por 4 anos, 2016 a 2020, e tivemos a oportunidade, nesse período, de conviver com todos os grandes operadores de sistemas do mundo. Todos reconhecem a competência e a qualidade do funcionamento do sistema brasileiro. Todos reconhecem nossa qualidade no planejamento. E, lamentavelmente, nos últimos 2, 3 anos, isso vem sendo absolutamente alterado por força de grupos de interesse, grupos de pressão.
Então, é preciso que a gente resgate isso. E a forma de resgatar é ir aos nossos representantes e dizer, olha, nós não estamos satisfeitos com a forma como as coisas estão sendo conduzidas. E, nesta hora, não podemos ter meias palavras. Nós temos que ter franqueza, clareza e transparência. Eu tenho conversado com o deputado, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e tenho dito para ele com muita clareza, deputado, não é possível. Os senhores estão fazendo um movimento contrário aos interesses da população brasileira. Temos avançado nesse diálogo. É importantíssimo que vocês procurem os seus representantes. Nós estamos aqui com os colegas na audiência, vocês não estão visualizando, mas a nossa equipe de apoio, nós temos duas perguntas, da Neuda, lá da Amazônia Energia, e do Gilmar Ogawa, que é da EDP São Paulo. Os dois, e aí vai para o Barata, mas também para o Madureira, o que eles querem? O que, na verdade, todos nós queremos? É um documento, assim como a ANADEP, o nosso colega defensor público lá do Pará e a doutora Jânia aqui do Mato Grosso do Sul. Para eu levar, eu preciso, né, desses números computados. Então, a pergunta aqui no chat quando esse documento básico ficará disponível para todos? E aí, eu tenho um pouco de preocupação, Barata e Madureira, do que está saindo. A capa do Jornal Globo ontem foi muito feliz, mas a gente precisa chamar atenção para o que significa, às vezes, o jornalismo dizer assim, o impacto é 4,60, é 6,58, mas pode chegar a 10. Depende da área de concessão. Então, assim, por exemplo, nós no Mato Grosso do Sul já estamos pensando assim, o nosso processo de revisão tarifária foi aberto, ele é aberto agora em dezembro, provavelmente já vai ser sorteado o relator, e assim, a gente não tem perspectiva nenhuma de redução, mas o que você traz, Barata, é muito grave, porque vejam, colegas, nós estamos com a consulta pública aberta, dando conta para nós, né, que podemos ir lá e fazer nossa manifestação, e eu acho que todos devem ir para Brasília, e lotar nela e falar, eu não aguento mais. Então, assim, são 37 bi na consulta que está aberta agora, e a previsão por alto, como o Barata trouxe, 38 bilhões. Então, nós temos um cenário que não vai ser impactado ainda, né? Mas, assim, em 2025, 2026, a CDE explodir em 75 bilhões. Então, assim, o que justifica isso num país com as fontes que tem, com uma produção de energia barata, mas quando chega para o consumidor, chega num efeito cascata, porque isso aqui vai gerar impacto para a indústria, impacto para o rural. Então, a gente não, para o comércio, é um insumo a energia elétrica para um setor produtivo. E o consumidor residencial, Madureira, paga duas vezes, porque ele vai pagar o aumento na sua residência e não vai ter dinheiro para comprar o hortifruti, para fazer a sua cesta básica normal. Então, assim, é uma reação em cadeia e preocupante. E lembrar sempre, conselheiros, e eu acho que isso vocês devem entregar para o congressista. O caixa do setor elétrico é a concessionária que está aqui. Então, assim, essa concessionária vai ter dinheiro para arcar com tudo isso, porque, assim, faturei, entenda, a hora que você recebe a fatura lá na sua casa, 2 dias depois, a concessionária recebeu ou não recebeu, ela tem que passar esse valor para a União e para o Estado via ICMS. O único que só é repassado depois que o consumidor paga é a iluminação pública. Mas veja, os outros encargos estão todos embutidos ali. Então, é uma preocupação importante a gente ter conhecimento disso e chegar e falar assim, olha, tá certo, a gente precisa ter inovação tecnológica, a gente precisa fazer uma transição energética importante, né? E como a gente consegue isso, né?
Então, a preocupação, eu acho que dos nossos colegas que assistem é chegar com uma situação mais sólida para esse congressista, tá certo? Madureira, eu passo a palavra para você, ou para o Barata, o fone está aberto. Bom, vamos por parte. Primeiro, nós vamos, como comentamos, o Rose, até o final da semana a gente esperamos ter esse estudo da PCR. Um estudo que a gente não pode querer que saia tão rápido para ter precisão, para ter condições adequadas, a gente poder estar entregando material de qualidade. Esse é um ponto, né? A gente está chamando, até interessante, o estudo vai chamar jabutímetro, que é para medir a quantidade de jabuti, o tamanho do jabuti, né? Como todo mundo sabe de onde é que vem essa história, é aquilo que você vê em cima, um jabuti em cima da árvore, e alguém diz assim, ou é enchente ou é mão de gente. E seguramente esses jabutis que estão aí são mão de gente. São grupos que têm interesse de reduzir o que estão pagando pela energia ou ter maior retorno sobre os seus investimentos. Isso cai em quê? Nos consumidores. Daí, pessoal, a importância desse momento. A importância que cada conselho possa entender que vai onerar o custo de energia dos seus representados no seu conselho. E levar isso. Vocês terão um material, mas é importante que possam conversar com os senadores, é importante que possam falar com as mídias locais. Nós temos tido aí, foi bem lembrado, uma manifestação boa da mídia sobre esse assunto, alguns jornais, algumas matérias que têm saído no âmbito nacional estão alertando, mas muitas vezes alertam por um pedaço da questão. Não, é preciso mostrar como um todo. De novo, ninguém é contrário a que alguém possa ter o seu negócio funcionando, ninguém é contrário a uma redução de impacto ambiental, mas não precisa pagar esse custo. Nós temos energia, por exemplo, de fontes renováveis que estão entre as mais baratas do setor. Por que a gente tem que aumentar esse valor? Por que nós temos que assumir custos que não são custos da energia elétrica? Por que nós temos que assumir custos que são para a construção de gasodutos para poder prover energia? Né? Eu comentava isso, né, no evento que tivemos aí, lá em Salvador, com aquela história. Eu boto uma usina no local onde não tem gás e gasto um valor para poder levar gás até ela. E naquele lugar não tem carga, não tem consumo a ser atendido. Eu construo um sistema de transmissão para levar a energia de volta para onde é que não tem carga. Isso é um absurdo. Nós estamos levando a conta de energia elétrica do brasileiro, eu vou chamar do brasileiro comum, né, para patamares que não têm sentido. Não faz sentido o preço que a energia elétrica está ficando e que vai ficar mais ainda. Então, é necessário que cada parlamentar, né, que cada senador saiba exatamente aquilo que isso vai produzir. Vamos entregar isso para vocês. Nós tivemos todo o cuidado de antes, né, conversamos aí com a Rose sobre esse evento, falei, Rose, a gente não vai conseguir produzir esse material até lá, porque nós queremos um material de qualidade. Com todas essas associações, conversei, inclusive com o pessoal do IDEC, que também me pediu que se a gente podia, falei, o dado será disponibilizado para vocês. Todas as entidades aí estão dentro ainda, também o IDEC aí dentro da própria frente, né, Barata? Ou seja, todas as entidades representativas de consumidores receberão esse estudo. Então, usar isso da maneira mais adequada. E quando eu chamo da maneira mais adequada, é da maneira mais contundente. Isso tem que ser mostrado, né? Eu fico feliz com essa iniciativa que a frente está tendo, que o Barata colocou, de mostrar como é que as coisas estão sendo julgadas. Porque as pessoas têm que pensar, muitas vezes, o que impacto que aquilo traz, né? Como é que aquele consumidor está sendo impactado com determinada medida. O nosso papel aqui, neste caso, vão ser dois. Primeiro, disponibilizar uma informação segura. 2, fazer ações junto. Vamos fazer ações junto também ao Senado, vamos fazer ações junto à mídia, vamos estar reproduzindo ao máximo essas informações. Mas, pessoal, vou reiterar, é fundamental cada conselho, é fundamental na relação que tem dentro de cada área de concessão. Vocês têm relação com os senadores, deputados também, né? Mas é importante que isso possa chegar e dizer, olha, nós estamos incomodados. É importante que possam existir matérias feitas com vocês em cada unidade da federação, para que ali se mostre que existe uma reação com relação a isso. É dessa maneira que a gente vai conseguir chamar atenção para esse assunto. O que nós vamos, nesse momento, estar entregando
São esses números. Nós vamos também estar trabalhando nessa divulgação, mas é fundamental, vou repetir, é fundamental que exista por parte dos conselhos essa ação. Não pode ser um e o outro não fazer. Né? Eu tenho certeza, pelo conhecimento, pelo relacionamento que eu tenho com o Conselho de Consumidores, afinal de contas, eu fiz parte do primeiro Conselho de Consumidores quando eu trabalhava na CEMIG. Eu fui secretário do Conselho de Consumidores criado no primeiro Conselho da CEMIG. Então, eu conheço de perto como vocês se dedicam, como que vocês têm todo um interesse em benefício dos consumidores. E aí a gente precisa, mais uma vez, de um esforço nesse sentido. Pedro Madureira, só complementando, né? Como eu comentei, nós estamos fazendo hoje uma correspondência ao senador Pacheco, mas nós também estamos fazendo 2 correspondências, uma para o ministro Alexandre Silveira e outra para a ministra Marina Silva, pedindo a ela que atue no nível do governo, para que o governo, no Senado, se manifeste, para que o líder do governo no Senado assuma o seu papel e diga: nós somos contra, o governo é contra essa quantidade, esses penduricalhos todos. O governo tem que assumir essa posição. Ou é a favor ou é contra. Não dá para ficar em cima do muro. Quando você está botando uma conta de 37, 38 bilhões. Veja, para este ano, a nossa estimativa é que o pagamento do setor, Rose, seja de 343 bilhões. Isso. 343 bilhões, incluindo, obviamente, toda a parte da energia, tributos, encargos, perdas. Veja, nós estamos falando de 38 bilhões, é mais de 10%. Outro ponto importante, doutor Barata, que acabamos passando rapidamente, é a questão da sobra de energia. Então, se estivesse faltando energia, aí eu concordo que teríamos que ter ações urgentes. Mas hoje temos uma sobra generalizada de energia. O que os senhores entendem que isso pode ser colocado também nessas discussões? Veja, essa sobra, ela decorre, obviamente, do fato do Congresso Nacional hoje estar fazendo planejamento. Porque no planejamento histórico do país, nós temos uma oferta correspondente à demanda, à necessidade. Porque faltar energia é ruim. Agora, sobrar muita energia também é ruim. Isso é o que precisa ficar claro. Quando você tem uma sobreoferta, é muito ruim, porque depois da sobreoferta vem a falta. Isso é técnico, é histórico, não é fake news, não. É isso que acontece. Porque quando você tem uma oferta sobre oferta, e isto vale, não é só para energia, vale para qualquer coisa. Se você tiver uma sobre-safra de café, pobre do plantador de café. Né? Quantas safras se quebram por serem sobre-oferta? Então, é o que nós estamos acontecendo hoje. Quando o Congresso Nacional diz tem que colocar tanto, sem fazer um estudo, para saber se precisa mesmo e quanto vai custar, isso é o que nós temos comentado com os parlamentares. É importante. Veja, nós não conhecemos o relatório que suportou esse PL. Deveria ter um relatório mostrando os benefícios que adviriam da aprovação das térmicas a gás, da ampliação do carvão. Não é só discurso, tem que ter números, que é o que nós vamos fazer agora. Nós já fizemos uma apuração. Os números, seguramente, que a PSR vai encontrar não serão muito diferentes daqueles que nós já divulgamos. Eu tenho absoluta certeza, confiança que isso é o que se dará. Mas é importante porque nós teremos, além dos números, uma grife de uma consultoria que é respeitada a nível internacional. A outra coisa, um comentário que todos nós já fizemos, é da importância da mídia especializada. A mídia tem sido um parceiro de primeira hora, porque tem compreendido a loucura em que nós estamos acabando de praticar. Veja, quando o Congresso faz, significa que nós estamos fazendo, porque eles são nossos representantes. Então, nós precisamos alertá-los, não façam isso, porque nós entendemos que não é o que o país precisa. Muito bem.
Eu acho, doutora Rosemary, nós temos mais tempo ou vamos para as considerações finais? Eu coloco aí ainda o microfone para o Madureira, se ele tiver mais alguma consideração. A nossa live foi pensada nos conselheiros também, que utilizem o chat para fazer suas perguntas. Então, assim, nós pensamos em falar, em comentar sobre os problemas acarretados pelo PL, no prazo de 1 hora, e deixar esse resto, esse minuto, né? E aí, os colegas que estão online podem usar o chat para fazer pergunta para o Barata, para o Madureira, e nós também vamos interagindo aqui. Não tendo aí no espaço de 5 a 10 minutos qualquer interação, né? Aí a gente põe fim a essa live, mas com as propostas, com os avanços. Eu acho importante depois, Barata, do Madureira se manifestar, que você diga para nós como vai ser esse movimento do dia 14. Ele vai ser virtual? Nós vamos... qual é o tipo de interação que todos os conselhos podem fazer, né, para a gente poder ainda dar mais gás? Olha, pessoal, isso aqui... Então, aqui a live seria para a gente fazer o arquivo, enviar novamente para presidentes, vice-presidentes, e nós também pedimos a participação dos secretários executivos, porque essa é uma jornada, né? Os secretários executivos, os trabalhadores das concessionárias, eles são consumidores, né? Estão ali prestando serviço, mas eles também vão ser impactados pela maioria das situações que estão postas no PL. Então, passo para o Madureira e depois para você dizer para a gente como vai se dar o dia 14, esse lançamento, e de que forma também os nossos conselheiros podem ajudar à frente a se manifestar. Eu tenho recebido aí, só para te dizer, Barata, nós temos aí, vou te mandar a adesão do CONSEAP com a ata, dizendo, olha, eu faço parte da frente. A gente pediu essa formalidade, que eu acho que é importante, porque às vezes um outro parceiro pode não querer, ou pode manifestar ali, né? Então, assim, é uma tomada de decisão do conselho. Então, nós temos já 3 conselhos, além do CONASTEM, né, que congrega todos esses, mas eu acho que é importante isso, né? A gente se aproximar mais com o nosso ideal de proteção desses, né, de todos nós, na verdade. Então, Marcos, a palavra está franqueada para você. A doutora Rosemary também tem uma grande história de conselheira, desde o início dos conselhos, e além de ser conselheira de Conselho de Consumidores, ela é do PROCON. Então, tem uma visão consumerista enorme e defende muito os consumidores de energia elétrica. Parabéns pela sua atuação, doutora Rosemary. Obrigada. Bom, eu queria só pegar um pouquinho o tema que foi trazido da sobrecontratação, que foi perguntado, e até falar um pouquinho o que está acontecendo. É importante que nós todos tenhamos ciência disso. Nós estamos com a sobrecontratação provocada principalmente, além de questões de que a economia não tem crescido, tem um problema de projeções, mas provocada principalmente pelo efeito do subsídio. O que nós temos hoje, por exemplo, provocado por uma oferta forçada de energia oriunda da geração distribuída, é porque o pessoal não paga o custo da transmissão, não paga o custo da distribuição e não paga e não recolhe encargos. E são isentos, muitas vezes, dos tributos. Grande parte é isenta de tributos. Então, em função disso, existe um preço falso. Um preço que muitas vezes a pessoa diz que é um valor barato, mas ele é barato porque os outros estão pagando essa conta. E está subindo a conta dos demais. Então, é importante a gente observar isso, porque que essa sobrecontratação está ocorrendo. Porque nós estamos tendo uma oferta de energia que não é necessária, mas ela está acontecendo porque os outros estão pagando essa conta. São os consumidores que estão no mercado regulado, uma parcela dos consumidores também que estão no mercado livre, que estão pagando por essa conta, para que alguém possa ter um subsídio deste tamanho e, com isso, está forçando, entre outras coisas, a sobrecontratação. Existem outros efeitos,
né, no aumento do próprio custo da distribuição. Se a própria tarifa da distribuição sobe, uma parcela do que ela está subindo é porque ela está sendo dividida por um número menor de usuários. Né? Vocês, principalmente quem esteve naquele evento lá de Cuiabá, lembram do que eu comentei sobre o ônibus. Eu tenho um ônibus que tem todos os custos, como tem o sistema elétrico. Se alguém não está pagando pela sua cadeira dentro do ônibus, ou está pagando meia, o restante dos passageiros estão pagando por essa conta. Isso é claro, não tem milagre. Não se está reduzindo investimento, por exemplo, com a instalação de geração subida. Pelo contrário, está existindo investimentos adicionais para que o sistema possa absorver esse tipo de geração. Do ponto de vista técnico, é isso mesmo, temos que fazer as adequações para absorver novas tecnologias. Mas essa tecnologia não pode ser feita à custa dos demais, que não estão tendo nenhum benefício. E eu vou repetir, não existe nenhum benefício que está sendo trazido. Porque se eu não tivesse essa fonte sendo ofertada, nós estaríamos comprando, provavelmente, a mesma fonte solar por um preço muito menor, através de leilões ou qualquer outro mecanismo que fosse para o Mercado Livre. Então, é importante que a gente observe isso. Nós temos uma sobrecontratação produzida por esse preço falso que nós estamos tendo para essa energia. E agora, só para retornar, a gente estaria à disposição, inclusive, Rose, eu não combinei isso, mas acho que a gente pode combinar, de, se for necessário, fazer depois uma outra questão como essa para trazer esse estudo para vocês. Aí, com todo o detalhe, para que as pessoas possam entender claramente o que cada um desses itens, né, Barata? A gente pode estar propondo isso hoje lá para os demais parceiros, conversando lá com a própria PSR, para poder fazer uma apresentação. A gente pode combinar isso, talvez, na semana que vem aí, para fazer um evento desse, mas bem aí mais técnico, né? Só para dizer, olha, é isso aqui, o valor é esse, por conta disso, que é o documento que vai estar na mão de vocês. Eu acho que esse pode ser um evento interessante para a gente poder dar a divulgação necessária para esse trabalho que a gente está realizando. Excelente, Madureira. Eu já antecipo aqui que eu estou de pleno acordo com essa iniciativa, porque a ideia, né, nós nos unimos, nos juntamos para contratar esse estudo, mas a ideia é torná-lo público, para que ele seja usado no Senado Federal, para que todos os senadores tenham conhecimento desse estudo e do impacto que essas decisões que estão sendo tomadas trazem para a vida do consumidor. Com relação, Rose, ao evento do dia 14, nós estamos ainda desenhando, né, o evento. O Vidinich participou conosco da reunião de ontem, e o que nós pretendemos fazer é uma reunião que deverá durar de 2 até as 4. Nós vamos convidar, né, os jornalistas que cobrem o setor a nível nacional e também alguns a nível estadual. E nós pretendemos fazer o quê? Mostrar, primeiro, dar a ideia do que é o ranking. Como eu comentei, nós selecionamos quais são os projetos ou emendas que impactaram a vida do consumidor. E, obviamente, fizemos uma gradação. Existem alguns projetos que impactam grandemente, têm um peso. Outros têm um impacto menos, têm um peso menor. E verificamos e vamos fazer uma avaliação se os parlamentares votaram a favor ou contra. E também diferenciamos digamos, o papel dos parlamentares. Obviamente que o autor e o relator têm um peso, e aqueles que apenas votaram têm um peso menor. Fazemos, então, essa apuração. Obviamente, nós estamos fazendo isso com o suporte de uma empresa especializada e que já faz outros rankings, né? Então, é algo que já é conhecido, seguramente será bem compreendido no parlamento, porque eles conhecem, essa empresa que está trabalhando conosco já realizou outros rankings, nós já conhecemos e tudo mais, e a nossa expectativa é de que isto seja permanentemente atualizado. É um processo, obviamente, que a gente não vai divulgar toda semana, mas nós vamos atualizar toda semana. E vamos estabelecer ainda qual será a frequência de divulgação. Porque o que nós pretendemos é que a sociedade tenha conhecimento de como é que votam os parlamentares. Energia elétrica, isso pelo menos nós conseguimos na discussão da reforma tributária, ser considerado como essencial. Hoje em dia, é impossível se imaginar viver sem energia elétrica. É impossível. Seja
do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da vida das pessoas. Nós estamos fazendo essa live porque tem energia elétrica. As pessoas se comunicam com o celular porque tem energia elétrica. É terrível quando acontece um distúrbio e um determinado consumidor fica algum tempo sem energia. Então, é fundamental que isto seja uma energia que seja limpa, barata e sustentável. Isso é o que esta é o porquê da Frente Nacional. É por isso que nós lutamos. E estamos lutando junto com todas as instituições que defendem já historicamente segmentos de consumidores de energia, como é o caso do Conacem, da Abrace e da ANACE. Eu queria também chamar a atenção, né, para que a gente consiga efetivar toda essa nossa vontade. Já me coloco à disposição, Madureira, para qualquer situação, no sentido de colaborar com a divulgação, com a proposta de que, tendo o resultado da consultoria, da PSR, que a gente faça esse novo movimento, e aí a gente agora, com esse produto, com essa conversa, também é uma forma da gente chegar, porque às vezes nós temos colegas, o nosso horário é inflexível, a gente precisava rapidamente mandar essa informação para o conselheiro. Então, assim, poxa, às vezes 11 horas é o horário de sair do trabalho, mas a nossa ideia foi de gravar para poder mandar. E aí eu penso assim, que a gente faz o outro movimento, que é, como você disse, hoje a gente está aqui numa forma coloquial, conversando com os nossos colegas que estão ouvindo. No próximo evento, a gente traz o técnico, né? E aí nós só vamos escutá-lo e, eventualmente, alguém pode fazer uma pergunta mais técnica se não entendeu. Mas eu acho muito difícil, porque a PCR sempre faz documentos que o seu conteúdo chega de forma fácil para qualquer pessoa de nós que já está no setor há um pouco mais de tempo. Gente é que precisa, de fato, mas continuar, e agora com mais ênfase, a nossa contribuição junto à mídia. Isso que o Barata falou é de verdade, né? A gente precisa contabilizar isso, e essa é uma experiência. O Ricardo fez referência à minha pessoa, mas não é, o Consem MS, são os nossos parceiros, os nossos membros, e a gente já fez essa contagem. Quantas inserções, desde 2015, nós já economizamos de imprensa livre mais de 6 milhões de reais. Por quê? Porque o nosso serviço é de utilidade pública. Geralmente, a imprensa não vai procurar o presidente da concessionária para falar assim, nossa, a notícia é de que a conta vai ficar bem salgada. Ele vem para o Conselho de Consumidores, pelo menos aqui, mas eu acho que em vários outros locais. Então, a gente tem que utilizar essa forma, né, de contato para reproduzir a informação que ela chegue hoje de forma mais célere. Então, a minha proposta daqui a pouco a gente encerrar, passar para os informes e a nossa agenda. Né? Primeiro, você, conselheiro que está nos escutando, já tem alguns números, nós vamos no grupo que nós temos, e também junto com essa live, nós vamos enviar a reportagem do Globo de ontem, que tem dados, que tem a manifestação do Madureira, tem a manifestação do Barata, tem a manifestação do Dr. Barroso, que foi presidente da EPE no passado recente, e que está coordenando esse trabalho de quantificação desses impactos, né, para que vocês tomem ciência desses números preliminares e possam, inclusive, falar com a mídia. Já começar, olha, daqui a pouco eu vou ter um relatório consubstanciado, mas já começar a dar esse input. Acho que essa nossa contribuição, né,
com 2 eventos importantes. Quando o relatório fica pronto, né, ou é o Conselho, ou a BRAD, ou a frente que vai puxar essa live, né? E depois a gente se preparar também para fazer coro, Barata, com o lançamento do ranking, porque no final das contas, né, no fim do dia, esse congressista está aqui, né? Ele está num município em que a conta de energia vai ficar muito cara. Ah, quem elegeu o deputado federal? Ah, foi o Cone Sul. Ah, foi a Costa Leste. Então, assim, essa é a resposta que a gente precisa, né? Dá para que nós possamos chegar e dizer assim, olha, isso aqui vai ficar insuportável, né? Impagável para o consumidor. Eu passo a palavra para o Vidinich. Pode falar, Madureira. Não, é só para dizer, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe passar, Rose, de novo, é preliminar, né? Está na linha do que o Barata colocou, com esses principais itens que eu li, né? Para você pode compartilhar com o pessoal, mas, de novo, está escrito aqui que é um documento preliminar, ele não substitui o que vai ser produzido, mas é um compromisso que a gente vai trazer esse outro documento, que é o documento fechado. Finalizado. Mas a preocupação que temos, sem dúvida nenhuma, é o crescimento. Cada ano vão aparecendo novas coisas. A conta CDE ela é crescente. Cada ano, a doutora Rose até comentou lá, o próximo ano já estamos em consulta pública, aí, um aumento de 10% na CDE. E a gente vê evoluções a todo ano, mais subsídios, mais subsídios, mais subsídios. Então, é exatamente o momento que todos aí refletiram sobre o tema de dar um basta. Mas esse basta ele tem que ser bem constituído de uma maneira que fique permanente, de que o Congresso não pode atuar aos interesses exclusivos de grupos, e tem que pensar no conjunto e olhando, principalmente, o que diz a regulação, de olhar o impacto. Qual é o impacto que isso tem? O impacto da regulação que eles estão fazendo, das leis que eles estão fazendo. Esse impacto tem que ser conhecido. E acho que é importantíssimo que vocês colocaram de que estão atentos e que existe uma soma de esforços pelo bem comum. Isso é o mais importante. Virginia, me permita só mais uma coisa, eu prometo que é só essa. É o seguinte, muitas vezes a gente tem que estar atento também que tem determinadas questões que no primeiro momento parece que são boas, mas a gente tem que observar o efeito que isso pode trazer. Havia também uma proposição que estava dentro desse, e acho que terminou não caminhando, que era o que o pessoal chamava a redivisão das cotas da CDE entre o mercado de baixa tensão e o mercado de média tensão. Provavelmente você diria, não, eu vou diminuir dos consumidores de baixa tensão e vou levar o mercado de média tensão a pagar um valor mais alto. Então, no princípio, bacana isso. Aí você observa. O que nós temos observado ultimamente? Os consumidores de média tensão, que têm agora a liberdade toda para o mercado livre, se transformando em autoprodução, onde ele termina, de alguma maneira, como se fosse o proprietário de uma usina, mas de fato não é, mas consegue ir para a autoprodução. E com isso, o que ele não paga? CDE. Então, algo que, teoricamente, estaria diminuindo a parcela do que o mercado de baixa tensão pudesse estar pagando, vai terminando ficando mais alto, porque o valor vai ser dividido por menos pessoas que estão colocadas aí dentro. E mais ainda vai forçar que as pessoas migrem. Então, nós temos que estar atentos, porque muitas vezes tem uma medida que você olha no primeiro lugar dela, vou bater palma, que ela é boa. Não, para, olha, analisa, para que a gente possa saber de fato aonde é que é o alcance de cada uma dessas medidas. Era só essa observação que eu queria fazer para a gente estar atento a essas questões. Doutor Madureira tem tantas coisas para observar, mas muito bem lembrado. Eu acho que o assunto também pode ser discutido na discussão da própria CDE, que está aí em discussão, e achei muito boa a sua lembrança. Parabéns a todos pelas reflexões. Se alguém tiver mais alguma consideração, eu gostaria que a doutora Rosemary concluísse daí,
a sua fala para todos. Obrigada, Ricardo. Primeiro, assim, agradecer o Barata, agradecer o Madureira por essa participação, agradecer a participação dos conselheiros. Eu estou aqui com a Sanai Saito, que é do Neoenergia Elétrica, que está colocando à disposição o conselho lá da Neoenergia Elétrica, à disposição para divulgar, né? Então, assim, nós vamos fazer dessa live esse canal, e eu agradeço bastante a intervenção de cada um e um compromisso que o Conselho Nacional tem, né, da tomada de decisão de divulgação calcada em dados, mas, assim, a construção do setor elétrico, ela tem que ser debatida porque é a longo prazo, né? Não existe nenhum investimento. Primeiro, os investimentos são altíssimos. Segundo, eles são a longo prazo e podem impactar. É infraestrutura, sem sombra de dúvidas, né? Então, agradecer muito a participação dos colegas que estiveram presentes. Nós vamos enviar, então, novamente esse arquivo, com as considerações que o Madureira vai nos colocar com já dados preliminares, e como disse o Barata, nada do mais do mesmo, a gente só está precisando daquilo que a gente, no consumo, diz assim, o que é que você está pagando? Eu estou pagando a grife. Então, a gente está pagando efetivamente, né, o carimbo importante da PCR debruçando sobre essas várias situações. E uma consultoria de respeito a nível Brasil e internacional. Então, assim, eu passo só para um tchauzinho de cada um de vocês e agradecer imensamente aos colegas que ficaram aí 12h28, nos escutando, e aí já elegendo essas duas agendas para ir para ainda esse mês de dezembro. Obrigada. Obrigado, Rose, pela oportunidade, e dizer que o movimento é extremamente importante. Só com união, e a união de todos, nós vamos sair vencedores nesse embate. Muito obrigado e estamos à disposição. Eu queria também agradecer a Rose, agradecer ao Vidnik, ao Barata pela parceria que a gente tem tido aí junto com a frente, né? A gente pode ter visões distintas para algum objetivo, mas eu acho que a gente tem alguma coisa em comum. Nós sempre temos tido a preocupação de estar alinhados com aquilo que é bom para o consumidor, que é bom para o setor elétrico. Então, acho que eu tenho muita alegria em poder compartilhar, assim como outras associações que têm nos acompanhado. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Um abraço a todos e uma boa tarde. Bom dia, colegas. Façam um bom uso dessa nossa conversa. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Bom dia, parabéns pela franqueza. Obrigado, Vidnik. Isso aí.